E dando continuidade às nossas aulas sobre teorias evolucionistas, hoje falaremos sobre o neodarwinismo. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje falaremos sobre o neodarwinismo. Mas, antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, hoje nós vamos falar de uma teoria evolucionista, né? E é uma misturada. Isso mesmo, vou explicar para vocês. Olha, nós vimos então lá com Darwin, né, lá no darwinismo, que ele tem a teoria dele, ele propôs de acordo com certos conceitos, mas ele não soube explicar as causas das variações, né, da variabilidade genética, tá certo? Então Darwin propôs, mas não soube explicar o porquê. E também naquela época meio complicado, né? Essa explicação só pôde ser dada mais tarde com a descoberta das mutações e com o desenvolvimento da genética. Não tinha como o cara saber tão minuciosamente o que acontecia para que ocorresse aquela grande variabilidade, tá certo? Então vamos lá. Aí no século XX, né, o redescobrimento dos trabalhos de Mendel, aí nós vamos falar desse carinha também, né? E com o aprofundamento do conceito de gene, foi possível determinar, então, os responsáveis pela variabilidade genética nos seres vivos, que no caso seriam as mutações e a recombinação gênica. Então, presta atenção aqui. As mutações são fontes básicas de variabilidade genética, né? Elas vão fornecer, então, a matéria-prima para a evolução. Presta atenção aqui. Apenas na troca de uma base nitrogenada, nós podemos criar uma mutação, que ela pode ser benéfica ou maléfica para o indivíduo. Então, neste caso aqui, nós temos uma mutação que causou a célula falciforme. Lembra da anemia falciforme? Nós falamos disso lá em genética, tá certo? Então, a anemia falciforme, ela vai fazer com que a hemácia fique com aquela forminha de foice, né? Então, traz diversos prejuízos para a pessoa. Vamos lá. Os novos genes produzidos determinam características fenotípicas, ou seja, características que serão expressas, tanto interna quanto externamente, né? Que poderão ou não ser úteis para os seres que as possuem. Caso sejam úteis, elas vão ser passadas às descendências, né? Então vão ser perpetuadas. Caso não seja, na verdade, esse indivíduo, através da seleção natural, ele vai ser cortado. Tá certo? Então vamos lá. A recombinação gênica também está dentro, né? Refere-se à troca de genes entre as moléculas do ácido nucleico para formar novas combinações de gene em um cromossomo. Aí nós temos que entrar lá em meiose, né? Então, nós temos a reprodução sexuada, que faz com que ocorra, então, a mistura, né? Então, ela participa também dessa questão da variabilidade genética. Presta atenção. Ocorre por meio de processos durante a meiose. Pode acontecer a segregação independente dos cromossomos e a permuta, que é o crossing over. Então, aqui nós temos a segregação independente. O que é isso? Um não depende do outro. É uma loteria. Pode ir tanto um gene verde quanto um vermelho para qualquer lado. Então, você não tem como afirmar o que vai para onde. Então, segregação independente. Um não depende do outro. E nós vamos ter o crossing over, né? Que é a troca do material genético aí durante a meiose.
até aqui? Olha só, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Combinado? Eu vou estar respondendo todos vocês. Continuando, vamos lá. Então, veio o neodarwinismo, né, o mutacionismo, ou ainda conhecido como teoria sintética ou moderna da evolução. Anota todos esses nomes que pode ser cobrado de vocês dessa forma, tá? Proposta no início da década de 40, constitui uma ampliação das ideias de Darwin. Então, presta atenção. Vai explicar a causa das variações nos seres vivos que o darwinismo clássico não conseguiu responder. Então, olha só. Nós temos lá naquele canto, do lado de lá, os indivíduos, né? Aí nós vamos ter os mecanismos genéticos que proporcionam a variabilidade genética. Então, nós temos as mutações e as recombinações gênicas. Com isso, nós temos indivíduos variados ali embaixo. Nós estamos vendo algumas cores ali diferentes, né? Então, nós colocamos aqui as ideias de Darwin que vão selecionar os indivíduos que apresentaram ali fenótipos compatíveis com aquele meio que deu condição deles sobreviverem, perpetuarem a espécie, né, aquela espécie, e passar para os seus descendentes. Então aqui nós já temos os indivíduos mais adaptados. Olha lá, aquele vermelhinho lá foi cortado, então, ó, cortado pela seleção natural. Entenderam até aqui? Aí aqui nós temos então o processo reprodutivo e aqui no final apenas os indivíduos melhores adaptados ao ambiente foram selecionados e continua aí passando então esses genes para as espécies, para os seus descendentes. Tranquilo? Então olha só, lá mutação e recombinação gênica está explicando a variabilidade. Agora Darwin está explicando a seleção natural. Beleza? Então, olha só. Agrega à seleção natural conhecimentos complementares de genética, bioquímica e ecologia. Tá? Olha aqui, pontos básicos do neodarwinismo. Tá? As variações nas espécies dependem de mutações no gene. Tá? Essas mutações vão ocorrer ao acaso. Agora, Daniel, pode acontecer também que ela seja estimulada por alguma coisa? Sim, produtos químicos, tabaco, álcool, tem um monte de fatores que podem influenciar numa mutação gênica, certo? Agora, olha só, a maioria das vezes ocorrem ao acaso e se o fenótipo for bom para o indivíduo, ele vai perpetuar e vai passar para as gerações. Se não for legal, ele vai ser, então, excluído na seleção natural. Agora, olha aqui, os pontos básicos da recombinação gênica, né? Os mecanismos, então, são crossing over, né? A segregação independente dos cromossomos homólogos e a fusão dos gametas de sexos diferentes. Ok? Presta atenção aqui nessa imagem. Variabilidade genética dos seres vivos, então, vai ser igual a mutações gênicas cromossômicas mais recombinação gênica. Aí entra aí, ó, nós temos a fecundação, segunda lei de Mendel, e o crossing over aí, tudo aí, ó, dentro da recombinação. Então, esses daqui são os fatores responsáveis pela variabilidade genética. Beleza? Bem, pessoal, antes de continuarmos nossa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. Com apenas R$1 mensal, você ajuda o canal Biologia e Tal a atingir sua meta e começar a trazer conteúdo diário para vocês. Se você ficou interessado e quer saber quais as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal, entra no link que está aí na descrição, é o link do site Apoia-se, e veja lá quais as vantagens de ser um patrocinador. E eu já vou dar até um spoiler, hein? Dentre as vantagens, você terá direito, dependendo da sua contribuição mensal, até a aulas particulares de biologia, hein? Então não perca tempo, faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal, beleza? Então, vamos continuar nossa aula. É o seguinte,
Novas espécies também são formadas quando ocorre o isolamento geográfico, separando populações por um longo período de tempo. Nós vimos isso e isso daqui é o processo de especiação. Então é o seguinte, percebam que aqui nós temos uma população, alguns indivíduos, né? Eles foram separados aí, aconteceu alguma coisa na geografia e fez que alguns indivíduos ficassem aí no norte e no sul. Vamos falar dessa forma, tá? Aí, com o passar do tempo, os que foram para o norte foram submetidos a pressões completamente diferentes das pressões a que os indivíduos que foram para o sul foram submetidos. Então, presta atenção aí. Com o passar de muito tempo, percebam, mudou fenótipo, olha só, tanto de cima quanto do de baixo, o de cima ficou branquinho. Com certeza deve ter ido lá para aqueles locais frios, onde cai neve e tal. E o do sul foi para os lugares mais quentinhos, né? Ali, vamos colocar ali mais para o sul, ali para os desertos. Olha, eu peguei os dois extremos, né? Aí, o que aconteceu? Mudou o fenótipo. Aqueles que eram cinza e pretinho, percebam que aqui não existem mais. E aqui, percebam que houve uma mudança até no bico, por causa, então, da alimentação, possivelmente, que estava ali disponível para eles nesse ambiente. Então, percebam, não existem mais aqueles indivíduos do lado de lá, com aqueles fenótipos. Ou seja, a seleção natural atuou. E aí, com o passar do tempo, esses indivíduos conseguem se encontrar novamente. Mas eles modificaram tanto que eles não conseguem mais cruzar entre si. Então, a partir deste momento, nós temos formados duas novas espécies. Tranquilo? Beleza até aqui? Vamos lá. Enquanto as mutações e a recombinação gênica aumentam a variabilidade, aí nós vamos ter a seleção natural que vai diminuir. É aquela história, né? Uma vez que tende a extinguir os indivíduos portadores de variações desfavoráveis. Okay? Então, aumenta a variabilidade, né? Os mecanismos, então, de variabilidade genética, mutação e recombinação, vem a seleção natural e fala assim, não, você não está muito bem adaptado aqui não, e corta o guerreiro. Bem, a evolução, portanto, anota isso, pode ser considerada como resultado da seleção natural atuando sobre a variabilidade genética. Então, a seleção natural atua sobre a variabilidade e seleciona os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente que vão passar ali seus genótipos com certos fenótipos que vão contribuir para que esses indivíduos sobrevivam naquele ambiente. E nós temos também tipos de seleção diferentes. Nós temos seleção artificial, que pode ser cobrada de vocês, a direcional, a estabilizadora e a disruptiva ou diversificadora. Vou explicar essa parte aqui para vocês. Presta atenção. Na seleção artificial, nós podemos pegar como exemplo os antibióticos. Você tem, então, algumas bactérias, certo? Vou mostrar ela aqui para vocês. Aí você começa a se automedicar. Aí eu venho com a pergunta, né? Por que a automedicação com os antibióticos não é recomendada? O uso indiscriminado de antibióticos promove a seleção de bactérias que já apresentavam a ela uma resistência prévia. Sim, não é que a bactéria ficou mais forte, não. Essas bactérias sobrevivem e passam a se reproduzir. Os descendentes herdam a característica genética que confere a resistência. As bactérias resistentes causam danos ao organismo. Então, presta atenção. Você tem bactérias lá no cantinho. Observem que nós temos duas cores, né? Tem uma verdinha e tem outra de outra cor lá. São diferentes. Porque, senão, não apresentariam fenótipos diferentes. Agora, o que vai acontecer? Aqui, nós temos uma bactéria verde resistente, certo? Ela já tem a mutação, ela já é resistente. Ela não ganhou ali resistência, não, por causa do antibiótico, não. Presta atenção. Então, quando nós usamos o antibiótico, nós fazemos uma seleção artificial.
matamos as mais fracas e as resistentes, elas vão continuar aí no organismo. Então, as duas sobreviveram. Com isso, elas vão reproduzir. E com essa reprodução, elas vão, então, afetar o indivíduo, o organismo do indivíduo. Ok? Então, não é, gente, pelo amor de Deus. O antibiótico, ele vai selecionar as resistentes. Elas já são resistentes. As bactérias não adquirem resistência com antibiótico. Elas são selecionadas. Viu? Aí, só por essa dica já merece aquele like que você não deixou lá no início, hein? Eu tô de olho em você, hein? Vamos lá? Seleção direcional. Quando ocorrem mudanças ambientais e um fenótipo antes desfavorável passa a ser favorecido. Então, nós chamamos de seleção direcional. Então, presta atenção. Na Revolução Industrial, né? Na pós-Revolução Industrial, nós tivemos ali, né, os prédios ali ao redor das fábricas, as casas, né, a foligem que saía lá, daquele monte de fábrica e tal, começou a escurecer, então, a fachada ali dos prédios e tal, das casas. Com isso, nós temos dois tipos de mariposa aí representados. Então, antes, a mariposa preta levava prejuízo, porque ela se destacava no ambiente. Então, ela era predada mais facilmente. Quando aconteceu aí a Revolução Industrial, os prédios ficaram escuros. Com isso, antes ela era desfavorecida, ela se tornou favorecida, tá, por essa situação. Então, aquelas brancas que antes eram favorecidas começaram a levar chumbo. Então, isso é a seleção direcional. Agora, nós temos a estabilizadora, né? É o seguinte, esse tipo de seleção, indivíduos médios são favorecidos. Como assim? Olha só, gente, se nascer um bebê muito grande, não é legal. Aí pode ter problemas. Como também, se nascer um bebê muito pequenininho, ele também pode ter problemas. Então, dentro da biometria fetal, das medidas ali e tal, dos bebês, e tal, tem que ser uma mediana para ele ser saudável. Tranquilo? Pressão arterial muito alta não é legal, muito baixa não é legal. O meio termo é que é legal. Então, essa é a estabilizadora. E, para finalizarmos, certo? Nós temos a diversificadora. Olha aqui. Favorece os indivíduos portadores de características extremas em uma curva normal, enquanto os médios levam desvantagem. Um exemplo, bico dos pássaros. Tem um determinado pássaro que vive em um determinado bioma que ele come, ele tem que furar ali a casca de um coco, uma casca dura, para conseguir chegar à castanha. Se um indivíduo, tá certo, que tiver um bico médio começar a viver nesse ambiente, ele não vai conseguir furar essa casca, vai acabar morrendo, seleção natural. Agora, em outro ambiente também, tem outro passarinho que o biquinho é fininho, que ele precisa do bico fino para alcançar as larvinhas que ele come lá de dentro daquele buraquinho pequenininho. Agora, o indivíduo também médio não vai conseguir alcançar as larvinhas lá no fundo. Então, ele vai tomar prejuízo também, tanto no ambiente do pássaro que tem o bico mais grosso, quanto do mais fino. Então, nesse caso, um indivíduo com fenótipo médio não vai ter vantagem nenhum dos dois. Entenderam? Tranquilo? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Ah, só mais uma coisa, não sai agora do vídeo não, que vão aparecer aqui na tela mais 2 vídeos para você dar continuidade aos seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!